Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a este espaço de formação. Hoje, nós vamos iniciar uma atividade, uma ação que vai ser desenvolvida pelo FONEAB para que possamos ter um espaço de diálogo, de reflexão e também de construção de conhecimento. Bom, o FONEAB é o Fórum dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele surge como um órgão colegiado de assessoramento de caráter especializado e consultivo. O seu principal objetivo é propor diretrizes e políticas na área da educação das relações étnico-raciais. O FONEAB, ao criar um canal, ele busca promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências, a fim de fortalecer a política de ações afirmativas, fomentar um espaço de formação e a difusão das ações e projetos desenvolvidos nos campi do IFES. Então, neste primeiro momento, né, de atividade do canal, o FONEAB elaborou uma proposta de formação pautado no chamado Rodas de Conversa. E nessa primeira roda de conversa, nós convidamos alguns atores do cenário, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, assim como também movimentos sociais, para discutir e debater conosco sobre questões voltadas ao público que é atendido pelos NEABIs nos campi, né, ao público PPI. Pretos, pardos e indígenas, que fazem parte também da política de ações afirmativas. Para a gente dar início à nossa roda de conversa, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados e as nossas convidadas, e eu gostaria que cada um de vocês e cada um de vocês fizesse uma breve apresentação. Podemos iniciar com a Edilene. Eu sou Edilene, sou aluna do Campo Serra, sou moradora da Serra também, estudo qualificação profissional de elétrica integrada ao ensino médio aqui no Campo da Serra. Muito bem, obrigado, Edilene, desde já, por aceitar o convite, e obrigado pela participação em nossa roda de conversa. Gostaria de agora a professora Patrícia. Boa tarde, ou boa noite para quem, ou bom dia para quem assiste depois. Eu sou Patrícia, eu sou professora de Sociologia do IFES, lá no Campus Montanha. Nesse campus eu faço parte também do NEABI e componho também o fórum, né, o FONEABI. E agradeço o convite, né, foi feita a proposta e eu aceitei participar para a gente, né, contribuir com esse espaço que nós consideramos também que é formativo, que é de divulgador de informação, sobre uma situação, né, um tema importante aqui para a comunidade, né, do Instituto ou para a comunidade escolar do nosso país. Né? Muito obrigado, professora Patrícia, por aceitar participar da nossa roda de conversa. Gostaria de convidar o Kelvin. Olá a todos, eu sou o Kelvin, eu estudo no Campus Serra, faço informática para a internet no Campus da Serra, integrado ao ensino médio. Eu moro em Cariacica e lá no Campus Serra atualmente eu sou o presidente interino do Grêmio de lá. Muito obrigado, Kelvin, pela sua participação. João Vitor, boa tarde. Olá, gente. Eu sou João Vitor, eu sou mestrando em Ciências Sociais aqui pela UFES e também construo o Coletivo Negrada, que é um movimento negro universitário. Muito bem, obrigado pela sua participação também, João Vitor, em nossa roda de conversa. Bom, como falado, o Rodas de Conversa será um projeto desenvolvido pelo FONEAB para fomentar, né, o diálogo, a reflexão e a formação sobre a política de educação das relações étnico-raciais. E como primeiro programa, né, do Rodas de Conversa, como primeiro tema da nossa primeira roda de conversa, nós trouxemos um tema que está em voga, né, dentro do Instituto Federal, mas não só no Instituto, mas em outras instituições de ensino também, né, em outras redes de ensino também, que são as atividades pedagógicas não presenciais. E como é que essas atividades não presenciais
elas se dão dentro de um contexto de pandemia. Então, o tema de nossa primeira roda de conversa é atividades pedagógicas não presenciais em tempos de pandemia. Então, como é que vai ser a dinâmica de nossa roda de conversa? Nós iremos traçar algumas questões, pontuar algumas questões, e aí, nesse formato mesmo, circular, nós vamos convidar, né, a que os nossos convidados respondam a essas questões e teçam aí o comentário a partir do seu lugar de fala. Então, para começar, nós vamos jogar a primeira questão, né, a primeira pergunta para fazer uma primeira provocação. É a seguinte: quais seriam os possíveis impactos que as atividades pedagógicas não presenciais poderiam causar, né, dentro desse contexto social em que vivemos? Bom, para iniciar, então, essa primeira rodada, eu gostaria de convidar a professora Patrícia para iniciar a rodada de conversa. São 3 minutos, é isso? Ou pode... Pode ser, são não mais de 3 minutos, porque a gente consegue seguir aquele tempo que a gente havia previsto no formato da live ao vivo, da transmissão ao vivo. Tá certo. Não, então eu acho assim que a pergunta é muito pertinente, né? Coloca para a gente desafios, e eu queria fazer esse debate por 2 recortes, né? Dos impactos. Eu acho que tem um impacto que é o da exclusão e o impacto da precarização do trabalho docente, né? E essas possibilidades de atividades não presenciais, elas hoje não tensionam só a realidade educacional brasileira. Na realidade, essa é uma proposta, né, de um formato, né, de garantir educação em função da pandemia no mundo, né? Os países ricos, logo que, né, compreenderam a necessidade de fazer o isolamento, eles assumiram essa política de atividades não presenciais, ou eu acho que nesse caso é usar mesmo o termo EAD em função da infraestrutura que se tem nesses países. Para o nosso país e para o Brasil, para os países da América Latina, esse formato proposto é um formato que precariza a educação, porque a educação pública brasileira já vem um processo muito grande de precarização, intensificado nos últimos governos em função do corte, né, dos orçamentos. Só para ter ideia, em 2016, os institutos federais no país foram ocupados pela juventude contra uma política de cortes, que era a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos o orçamento da educação, né? Então, a gente já vem num processo crescente de precarização da educação e do próprio trabalho docente. E, né, que vai se intensificar em função das desigualdades sociais e econômicas, com essa possibilidade de fazer atividades não presenciais, que aí o outro elemento que é importante colocar é o elemento da exclusão, né? Essas atividades, elas desconsideram as condições reais de vida da maioria da população brasileira. Que condições são essas, né? Porque para fazer essas atividades é necessário recurso tecnológico, é necessário tecnologias da informação para todos. Não dá para a gente fazer esse recorte garantido para uns e para outros não, né? Não vamos garantir, como o próprio Conselho Nacional de Educação propõe, né, no liberou geral do texto que eles aprovaram, envio de material impresso, rompendo inclusive com o próprio conceito, né, de isolamento social e tudo. Então, assim, um patamar inicial do debate seria uma infraestrutura que garantisse para todos o acesso, né, a essas tecnologias da informação, que passa por computador, internet de qualidade, coisas que o nosso povo, e principalmente, né, no recorte que a gente está fazendo o debate aqui, a população mais vulnerável do nosso país e também do Espírito Santo, né, o povo preto, porque tem cor e tem gênero também, e as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né, que são atendidas também, né, num processo crescente de luta por ter acesso à escola no nosso país, nesse momento, com o formato que está sendo proposto pelos governos e assumido por diferentes estados, diferentes instituições, na esfera municipal, federal, essas atividades, elas têm 2 recortes que eu acho que são 2 pontos que são fundamentais de dialogar. O caráter excludente e, ao mesmo tempo, que precariza o trabalho docente, porque os trabalhadores da educação estão sendo chamados a desenvolver atividades numa pressa, de forma improvisada, e isso não é compromisso com a educação. Eu acho que é importante, né, na minha perspectiva, na forma como eu olho para a realidade, ressaltar essas questões. Obrigado, professora Patrícia. Gostaria de ouvir agora a Edilene.
Então, acho que o maior complicador, a gente experimentou isso hoje já na pele, seria o acesso à internet, né? A maioria da população ainda não tem acesso à internet, a gente não tem acesso à internet direito, é uma internet, quem tem ainda é uma internet móvel, dados controlado, quando é um plano, ainda é um plano pré-pago, e aí acho que esse seria o maior desafio hoje, né, da aula EAD. E aí entra o processo também de perda de conteúdo, porque não é fácil, e aí a gente vai sentir realmente de uma forma bem forte o que a gente vem sentir dos dois últimos governos, né? O último governo, o Temer, nós tivemos um corte na educação, e aí, com isso, eu acho que vai sucatear mesmo, vai ficar muito difícil esse processo esse método de aula à distância, né? Acho que é bem isso, assim. Muito bem. Gostaria de convidar o João Vitor para poder fazer a sua colaboração. Oi, João. Você escuta? A gente não está te escutando. Me escutam? Me escutam? Agora sim. Perfeito, desculpa. Bem, acredito eu que a educação à distância, o EAD, ele exige uma metodologia. Isso é bem comprovado, assim. Então, alguns estados, eles possuem são referências em educação à distância, como o estado do Amazonas, alguns polos universitários também têm uma grande relevância no ensino à distância. Porém, essa educação à distância, como ela exige uma metodologia, ela não é feita às pressas, né? Então, e essa educação à distância, ela é sempre conciliada com um tipo de ensino presencial e também, principalmente, com uma certa estrutura. Mas, anterior a isso, é feito um acordo, né? Então, há um acordo entre eu, estudante, com um projeto de fazer algum tipo de universidade à distância, um tipo de ensino à distância, e aí eu me comprometo com alguns requisitos a fazer esse tipo de educação. O que acontece agora, principalmente no ensino básico, né, e é uma tendência também para os ensinos superiores, é que esse acordo prévio, em que eu acordei fazer um tipo de processo seletivo para uma educação presencial, ou acordei no início do ano me matricular em um tipo de educação básica presencial, acontece que agora isso foi sucumbido com um projeto de um ensino que eu não consigo chamar de ensino à distância, e aí vem com essa outra proposta que é o ensino não presencial, e que carece de metodologias. Porém, eu friso bastante nos acordos prévios. Assim. Se a gente fez um acordo de ensino básico presencial, é um pouco complicado a gente, no meio do jogo, mudar as regras. E aí, eu enfatizo isso, muito dialogando com a fala da professora Patrícia, de que se a gente tem uma desigualdade social tremenda, onde 67% dos lares brasileiros possuem uma internet, porém, essa internet ela é conduzida e guiada por internet de dados móveis, ou seja, de celulares, e o celular é a principal fonte de contato com as mídias sociais e com, eventualmente, uma possível... com a internet. Então, eu já, do início, eu já vejo uma precarização dessa proposta. Então, tem alguns dados interessantes do Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é o CETIC, que faz pesquisa sobre domicílios e internet, em que ele coloca 67% dos lares brasileiros possuem internet, 93% dos domicílios possuem celulares, porém 27% apenas possuem um computador móvel e 13% um computador, um desktop de mesa. Então, de início, eu já vejo uma precarização aí colocada.
E aí, juntando isso com a internet dos dados móveis, como a fala da Edilene nos trouxe, eu já vejo uma possibilidade aí de manutenção do ensino totalmente precarizada, né? E aí, nessa pandemia, algumas perversidades vêm à tona, assim. Eu volto um pouquinho lá em 2018, volto no programa de governo do atual presidente Bolsonaro, em que no seu programa de governo no setor de educação, ele já previa educação à distância no ensino fundamental. Então, essa abertura nesse momento das educação à distância nos ensinos médios, ensinos básicos, no ensino fundamental, já me vê um projeto de governo muito bem instaurado, né, com as suas corporações, com os seus financiadores, muito bem instaurado para esse momento. Então, eu também vejo essa possibilidade como uma oportunidade do atual presidente implementar o seu programa de governo, né? E isso é ancorado com o sentimento de estamos em pandemia, não sabemos quando retornaremos às aulas, isso é um fato, e precisamos, em tese, garantir a educação, porque os prazos estão vigentes, como o Enem, né, que é o principal falando do ensino médio. Então, parece que jogar isso para a sociedade ou para as escolas parece ter acolhida, porque estamos num momento de que os prazos estão aí e a gente precisa dar conta. Porém, é mais que necessário espaços como esses para a gente realmente esmiuçar essas propostas, porque a gente não pode jogar fora a educação à distância, porque ela faz sentido em certos contextos, porém, a gente não pode colocar a educação à distância como prioridade no nosso projeto ensino pedagógico, no nosso projeto de universalização do ensino. Isso não pode ser o prioritário. Talvez algo casado, mas esse algo casado entre EAD e presencial tem que vir casado também com uma estrutura. E essa estrutura não está longe do horizonte. O que a gente vê é cada vez mais precarizações. E aí eu estou falando apenas da precarização estudante, internet e uma estrutura mínima ali de espaço para sala de aula. Mas podemos ampliar isso muito mais, né? Ampliar no sentido de saneamento básico, condições mínimas de sobrevivência. Lembrando que atualmente o IFES conta com PPI, com cotas para pretos parras indígenas, então assim, um outro perfil de estudante está ingressando em maior quantidade dentro das nossas instituições de ensino, e isso tem que vir casar também com uma nova perspectiva de educação. Então, assim, não dá para a gente fazer uma política de educação pensada apenas por poucos corpos, sendo que a imensa maioria não terá condições sequer de garantir a sua permanência no ensino médio ou na educação básica, se for essa a prioridade do governo, assim. Então, eu acho que vai muito nesse sentido, assim. Oi, Kelvin. Obrigado, João. Opa. Então, foi pontuado muito bem aí pelos meus colegas, bastante coisas que fazem com que, no momento, o EAD, da forma que está sendo apresentado, não seja a melhor escolha, mas eu também queria pontuar uma questão que é muito gravíssima também, que seria a evasão do EAD. Eu fiz umas pesquisas e há muitos pontos que fazem com que as pessoas desistam do EAD. No censo EAD de 2016, foi feita uma pesquisa das faixas etárias que fazem parte do EAD no país, e a maioria, cerca de 37%, são pessoas mais velhas, entre 26 até 40 anos, e poucos jovens, e tem certos pontos que fazem com que essas pessoas desistam, que é o não atendimento das expectativas. A pessoa talvez tenha dificuldade com a metodologia que vai ser ensinada, que vai ser passada, e aí a pessoa começa a achar que não vai conseguir aprender. Também tem que as pessoas às vezes entram
e com essa modalidade EAD, essa conexão vai ficar pior ainda, sabe? Eu particularmente, eu entrei no IFES, não me identifiquei tanto com o meu curso quanto eu gostaria, mas ainda quero ter, entendeu? E aí, com essa mudança, sabe, do presencial para o não presencial, como que vai ficar essa minha conexão já deturbada com o meu curso, sabe? E ainda também tem o ensino médio, questões como dificuldade com as plataformas, sabe? Por causa, ainda mais com o problema que a gente teve hoje durante a live, a gente teve que começar bem antes para poder aprender a mexer no sistema aqui na plataforma, para poder fazer alguma coisa. E as pessoas que já vêm com um baixo desempenho acadêmico, como é que elas vão ficar? Porque eu tenho um baixo desempenho acadêmico e eu sempre vou procurar os professores para tirar dúvida, alguma coisa assim. E em casa, como é que vai ser isso? Como é que vai ser se eu não tenho, como eu posso dizer, todas as coisas que eu tenho lá dentro, sabe? Quando eu tô lá inserido presencialmente, como que eu vou tirar essas dúvidas que eu tenho? Ou como que eu vou ter essa atenção que eu preciso? Porque longe fica difícil, sabe? Essa comunicação. E é isso. Acho que eu me embolei um pouco, mas é basicamente isso que eu queria dizer. Uma coisa que a gente pôde perceber é que a dialogia em todas as falas, né? Ou seja, existem pontos que dialogam, na verdade, porque o que a gente está buscando construir nessa roda de conversa e nesse momento de reflexão dialógico, né? Que impactos são esses e quem são as pessoas, os principais corpos, como diz o João Vitor, quais são os principais corpos que são atingidos, né? Por essa ação e essa negação do acesso ou essa dificuldade do acesso por falta não só da estrutura, porque talvez não dispõe de uma estrutura, né, de uma tecnologia que seja capaz de dar conta, e aí, como bem pontuou aí o Kelvin, né, nós passamos por essa experiência, né, no exato momento da roda de conversa, porque nós somos também, de alguma forma, ficamos submetidos, né, a essa estrutura tecnológica que daria conta, talvez, aí, de uma transmissão plena, com qualidade. É interessante pensar que esse privilégio a gente conseguir ter acesso a essa tecnologia, mesmo com alguns problemas que a gente está tendo, né? Mas a gente ainda tem acesso a essa tecnologia. Aí, pegando esse gancho da resposta de vocês, né, da fala de vocês, a gente pensando que estamos dentro de um contexto de educação pública, né? Uma educação gratuita, né? E que busca garantir a qualidade no ensino para que haja, né, com grande esforço, né, uma possibilidade de descortinar um acesso igualitário, né, com igualdade e com equidade aos espaços escolares, né, uma formação técnica, tecnológica e de nível superior. Uma questão que eu trago para vocês, para reforçar mais ainda essa primeira rodada. O ensino à distância, ele pode, né, reforçar as desigualdades sociais que já são latentes na nossa sociedade brasileira e fazendo um recorte no nosso estado do Espírito Santo. Eu vou deixar livre a ordem, ou seja, quem quiser começar a responder, começa, e aí vocês ficam à vontade. Oi? Oi, Edilene. Esse método, né, de estudo não presencial aumenta, assim, né, o nosso histórico de negação, aumenta lá com o histórico de nossa negação de direitos, né, que isso vai
contribuir muito para que isso aconteça, que já vem acontecendo, mas agora de uma forma mais aberta, escancarada. E aí eu vou falar eu como mulher, né? Dona de casa, mãe de família, que produzo a minha renda, me limita a minha concentração para desenvolver a minha produção no curso com esse processo. Porque quando eu fiz o meu processo seletivo, que já é uma exclusão, quando me colocam para fazer esse processo de seleção, e aí eu participo desse processo para conseguir uma vaga, e eu fiz para ter aula presencial, e agora né, um direito me garantido da educação, e agora eles vão e dizem, não, você vai estudar em casa, e aí eu tenho que me reinventar para me virar, como é que vai ser, eu que me viro, se eu quiser continuar. E aí eu preciso de uma estrutura física que eu não tenho para fazer essa aula, para conseguir gravar. Hoje a gente movimentou a casa inteira, você não fala, cachorro prende cachorro, gato segura, não abre a porta, acende a luz, apaga a luz. Como que vai ser isso para mim e para você, professor, que não mora sozinho, que vai ter que se adaptar à sua casa? Se você tem filho, fica quieto aí, não fala. Se você tem um doente, uma idosa em casa, como é que fica isso, né? Como é que entra isso? Acho que esse não dá para romantizar a educação à distância. Esse não presencial agora, não é que a gente é contra, não é isso, não dá para romantizar, porque não teve uma estrutura, não teve uma formação, vamos embora, acordamos e hoje jogamos isso aqui, pronto, se vira, né? Essa preparação, que eu acho que não existiu, e é isso que a gente tá buscando, e é isso que a gente está falando, né? De esse debate realmente que eu preciso de estrutura. Não é que eu não consigo, é que eu preciso de estrutura para isso. E aí eu volto lá. Não temos a internet, não temos né? Aí vem as desigualdades que a gente vive no país, né? Totalmente desigual, social, cultural e economicamente. Aí entra todo esse contexto nesse processo de educação aí, nesse método, né? EAD aí, que complica um pouquinho para a gente. Quem gostaria de colaborar agora? Patrícia, professora Patrícia. Estimulada pela fala da Edilene, assim, porque nesse último período a gente tem lido bastante, tem usado, inclusive, né, esse exemplo que ela traz para a gente, né, a gente vê nos textos, vê em muitas situações, faz hipóteses sobre, mas é a realidade que está sendo, né, colocada, né, nesse momento para a gente, porque muitas vezes até no início da quarentena tem uns discursos do tipo: o Covid, né, o coronavírus, ele é democrático, atinge a todos. Eu acho que isso é uma grande falácia. Eu acho que o primeiro elemento que a gente tem que dizer, não, ele não é democrático, não, porque ele não atinge a todos da mesma forma. Ao contrário, ele intensifica problemas existentes na nossa sociedade, porque, inclusive, o primeiro caso de morte, aqui na minha casa também tem cachorro, eles estão participando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. O primeiro caso de morte foram mulheres que morreram, né? Tanto no Rio de Janeiro como na Bahia. E quem eram essas mulheres? Eram mulheres negras, trabalhadoras domésticas, que não tiveram direito à quarentena. Quem que está nas filas, né, para receber os R$600 que o governo, de forma, né, de forma muito lenta, não vem pagando esse recurso? A grande maioria são mulheres, são homens, né, da nossa classe, que vive, né, 40% da força de trabalho já vivia em condições de precariedade, porque vivia, né, do discurso do empreendedorismo, né, das saídas individuais, e aí quando chega a pandemia, como que essa força de trabalho, como que esses sujeitos estão extremamente vulneráveis, né? E para a educação, eu acho que é importante reforçar isso, que as saídas apresentadas para atender os interesses das grandes corporações, né, do Google, do Facebook, né, dos grandes agentes econômicos, em aliança com o Banco Mundial, com a CDE, elas intensificam essas desigualdades, né, porque a realidade social brasileira é uma realidade que a gente tem. Nós temos
um contingente muito grande, né, de pessoas que moram em condições, né, como bem colocou a Edilene, que são condições precárias, né, não tem o devido lugar para garantir, não é a propaganda, não é o que o povo tem, não é a propaganda do Enem do governo, né, que é a fantasia, né, que são aqueles quartos, né, com todas as condições, o tablet. O que a gente tem não é isso, o que a gente tem na realidade são uma em cada 4 casas no nosso país não tem nem água, né, aquilo que a gente precisa para, né, ser elemento importante da higienização para lutar contra o coronavírus. Nós não temos saneamento básico no nosso país para a grande parcela da nossa população. Casas super precárias, né? O povo que mora em palafitas, na favela. Então, são esses que já têm condições muito precárias de vida e agora estão intensificados porque estão desempregados, como coloca a Edilene, e agora estão sendo chamados a fazer esse formato de educação que desconsidera toda essa realidade, né? Então, essas propostas, na realidade, elas não foram feitas pensando na realidade da maioria do povo, elas foram feitas para atender determinados segmentos, os interesses das corporações, da lógica daqueles que operam com a educação como mercadoria, para o dono das escolas, para as faculdades, desconsiderando a vida do nosso povo, do povo trabalhador, e para aqueles que entram na escola nos últimos anos pela política de cotas, né, que precisam de assistência estudantil, né, que inclusive está sendo reduzida porque o governo corta verbas, porque precisa de política cada vez mais de permanência dentro da escola. Muitos alunos têm acesso a computadores quando chegam na escola, né, porque eles têm acesso à internet com esse telefone, mas computador mesmo, eles começam a operar computador na escola pública, e só o dado parece que 43% das escolas públicas tem internet, né, e tem computadores. Você tem mais, né, de 50 e poucos % de escolas que não tem nenhum desses recursos, né? Por isso a importância, né, de reafirmar aqui a necessidade da gente, né, olhar para essa realidade e perceber o que está em jogo, e o que está em jogo para os estudantes é o aumento desse fosso, da desigualdade social e educacional. E para os trabalhadores em educação, o que está em jogo para a gente? Porque também tem processos de exclusão para os trabalhadores. Essa é a saída do capital para reduzir custos na educação. As redes, tanto a rede federal, a rede municipal, a rede estadual, elas têm necessidade de professores. Uma forma é contratar professores precarizados, né, sem concurso público. Uma forma melhor ainda, nem precisar mais de contratar professor, é ter saídas, as soluções mágicas das soluções pela tecnologia. E aqui ninguém é contra a tecnologia, porque nós, inclusive, vamos fazendo uso desse recurso. Mas a que interessa o uso desse recurso? A que projeto de sociedade ele está servindo? E eu acho que esse é um debate importante para a gente fazer, né? Nós que estamos operando nessa realidade, que vamos fazer esse formato de educação, mas sempre entendendo... É um projeto, como bem colocou o João Vitor, né? Não é uma solução mágica, tem um interesse por trás disso e é importante, né, ter consciência disso. Ivan? Oi, João. Posso? Sim. Eu estou contemplado com a fala das duas que me antecederam, da Edilene e da professora Patrícia. Fico pensando um pouco se esse é o momento da gente discutir EAD, assim, sinceramente, assim. Me parece que isso não deveria ser, nesse momento, o momento mais oportuno para a gente discutir isso. Acho que a gente tem coisas muito mais importantes nesse momento, né? E aí eu estou participando de algumas pesquisas junto com o Núcleo de Saúde Coletiva aqui da universidade, sobre a pandemia do corona aqui no estado do Espírito Santo e os dados lamentados de óbitos na população negra, assim, né, que ela é 4 vezes maior do que a população branca aqui no estado. Assim, não me parece que EAD seja prioridade, assim, parece que a gente tem que resolver uma situação emergencial, que é essa situação urgente da pandemia, mas olha a situação. A grande parte dos adolescentes e crianças vão para a escola para merendar. A política de alimentação escolar é fundamental. Assim, anteriormente aos acessos da estrutura da escola, ao conteúdo, sala de informática, laboratórios de química e física, os estudantes vão para merendar. A política de alimentação escolar ela é fundamental e nos dá muita informação sobre isso. E essa informação nos coloca em visualizar um cenário
uma desigualdade tremenda no acesso à alimentação. Então, quando a professora coloca o auxílio de R$ 600 e a incompetência do governo em conseguir transferir essa renda de forma eficaz, quando os estudantes assistidos do instituto e da universidade, anos após anos, vê seu auxílio ser reduzido se comparado à inflação, porque não é a inflação come o nosso auxílio, não é reajustado, e para não acabasse por aí, a gente vem numa proposta de precarização dessa situação. Então, aqui no Estado, o governo estadual já adotou a educação à distância no ensino médio. Como está sendo essa educação à distância no ensino médio? Ele comprou um pacote do governo do Amazonas, que é um governo referência em educação à distância aqui no nosso país, e que ele está implementando aqui junto com os professores, né? Então, os professores fazem um planejamento de aula no Google Sala de Aula, em paralelo tem um vídeo do governo do Amazonas. E o número de evasão, como o Kelvin me disse, de evasão, de desligamento total, assim, porque evasão supõe que o estudante pelo menos apareceu. Os estudantes que não apareceram com as atividades de educação à distância, altíssimo, assim, chega beira aos 80%. Em disciplina como sociologia, artes, isso é 90%, 95%. Então, a gente vê que essa perspectiva da educação à distância, de forma impositiva, não funciona. Nunca funcionará. Tudo bem? Uma coisa eu faço agora um curso à distância sobre educação financeira. Esse curso foi uma escolha minha, um projeto meu, uma perspectiva de tempo que eu consigo conduzir, que eu consigo dar conta. Outra coisa eu, estudante de ensino médio, eu, estudante de ensino fundamental, e me preparo para um tipo de educação presencial em que eu vou ter um tempo com os meus colegas de classe, que isso tem que ser levado em consideração, o convívio social, além de um tempo também para o convívio com os professores, por que não? Então, e de uma hora para outra isso é ceifado, isso é eliminado, e aí me passa uma proposta, que não é proposta, é uma imposição, de eu ficar em casa e estudar em casa. E vende uma ideia de que você faz no seu tempo, e etc, etc e tal. Nessa segunda situação, fica inviável, porque além do aparato estrutural que eu preciso, de uma boa internet, computador, tempo, sala de estudo, eu estou numa situação em que o nível de desempregados no país, ele aumentou. O nível de informais no Brasil, ele tem que diminuir. É loucura. Se a gente não está contratando profissionais com carteira assinada, a gente também não pode ter informais, que é uma situação de pandemia, de quarentena. Então, e a possibilidade de recurso é esse de R$ 600 a 2 membros da família, que tem um atraso, que está garantido por 3 meses. Então, numa série de incertezas financeiras, em que situação eu consigo dar conta de uma atividade escolar? Em que situação eu consigo colocar um projeto de escola que eu pensei inicialmente com esse projeto de escola imposto? Que tipo de educação, que tipo de corpo é esse que consegue sustentar uma demanda desse tipo? Me parece que nas escolhas dos estudantes, isso não vai ser a prioridade. E aí a evasão já está dada no ensino médio estadual. Então, a gente tem uma série de outras prioridades, de arrecadação de cesta básica. A gente consegue compreender que não ter renda, não ter alimentação é algo fundamental e urgente e massivamente colocado hoje, atualmente, possivelmente nossos vizinhos, dependendo de onde a gente mora, não estão tendo alimentação. Em que condições eu vou conseguir fazer uma videoaula? Sabe? Então, essas questões, em um estado racialmente e socialmente desigual, nos coloca em questão de pensar
Será que vale a pena mesmo a gente apostar numa metodologia não presencial apenas para garantir o semestre? Apenas para garantir o ano letivo? O que está em jogo disso tudo? Assim? Me parece que não é a vida e o bem-estar ou a possibilidade do ensino-aprendizado dos estudantes. Me parece que está em jogo outra coisa, né? Porque se fosse ensino-aprendizado dos estudantes e dos professores como prioridade, teria diálogo, teriam negociações e teriam construções mútuas. Algo que eu não visualizei nesse momento, até esse momento. Não visualizei isso. Então, a gente tem que seguir os bons exemplos. A Universidade Federal do Espírito Santo está com aulas suspensas. Atividade remota. Tudo bem? Porque a gente conseguiu, com muito esforço dos movimentos de sindicatos e movimentos estudantis, garantir que a gente, nesse momento, a prioridade tem que ser outra. Tudo bem? Então, a gente precisa servir como exemplo a universidade, precisa servir como exemplo de que não dá. A gente precisa fazer um levante para suspender o Exame Nacional de Ensino Médio. O Enem ele precisa ser suspenso, não tem possibilidade de garantir o Enem com o discurso que o MEC está. Discurso meritocrático que o MEC está impondo ao Enem, que já é um exame desigual por si só, mas aí está sendo reforçada essa desigualdade com o discurso meritocrático do ministro. Não há possibilidade disso, porque não está sendo garantido, de fato, o ensino-aprendizado dos estudantes. Quem está perdendo aqui é a comunidade escolar como um todo. Não tem outra perspectiva senão essa. Então, eu acho que o momento é a gente colocar prioridade em outras situações. E essa pandemia, ela impacta em diversos cenários, mais diversos cenários. Isso precisa estar no horizonte dos nossos governadores para a implementação de políticas e para a eficiência desse Estado, assim, né? Hoje mais do que nunca. Então, mais uma vez reforçando, ensino à distância, a metodologia EAD, ela pode ser interessante em um processo dialógico de construção. Processo de imposição, EAD nunca funcionará. Nunca funcionará. Porque as estruturas mínimas a gente não tem garantido. A gente não tem garantias dela. Então, acho que é um pouco disso. Ok, João. Kelvin? Oi. Eu acho que já foi bem comentado, bem explicado pelos meus colegas, mas só para reforçar, queria responder com uma experiência pessoal, né, que há algum tempo, né, eu morava de aluguel, agora não mais, por causa da ajuda da família, a gente conseguiu uma casa e tudo mais, porém, a gente tem amigos da família que ainda moram de aluguel e já não tem mais como pagar o aluguel porque não está trabalhando. É trabalhador informal, muitas pessoas desses amigos são que veio do interior para a cidade para tentar buscar uma condição melhor de vida e agora como que eles vão ficar se eles não têm dinheiro nem para pagar o aluguel? Em que situação que eles vão ficar? Como que eles vão poder estudar ou então sequer comer, sabe? Entendeu? Porque eles não vão ter lugar onde ficar. E aí, essa é uma situação que responde essa pergunta claramente. Sim, aumenta a desigualdade social. Isso é um exemplo, eu acho que não diria que é um dos mais graves, sabe? Porque tem situações muito mais graves do que só isso, sabe? Porque já tem as pessoas que já estavam numa situação assim antes dessa pandemia, antes dessa crise toda que eu venho falando para as pessoas, uma crise, que a gente está vivendo uma crise. E no meio dessa crise, o governo está priorizando só aqueles que têm condições. E isso acaba aumentando a desigualdade social aos ares, sabe? E acho que é isso. Edilene? Então, professor, a gente falando aí, pegando a fala do João, reforçando o que o João falou, a gente tem exemplo, eu sou mãe de aluna de IFES de interior, né? A minha filha cursa IFES Santa Teresa. E no próprio IFES da Serra também a gente tem esse exemplo de
Tá voltando no processo da internet. Às vezes a gente loga lá, entra na sala de aula, loga, quando o professor está fazendo chamada para a gente ir embora, que entra no sistema. Ou seja, quase 2 horas ali para conseguir. Aí o IFES do interior, as crianças do interior que têm acesso à internet somente quando chega na escola, e aí quando entra no ônibus não tem mais sinal, não tem mais contato com ninguém, nem para fazer chamada, nada. Aí o IFES não tem, aí essas crianças não têm acesso nem mesmo ao saneamento básico, né? A energia, tem crianças sim que não têm acesso à energia no interior. E o outro ponto da educação não presencial é a socialização. Eu acho isso muito importante. Eu acho esse olho no olho muito importante. Eu acho essa emoção, o processo de discutir com o professor, com o outro colega ali na sala, muito importante, né? E até mesmo para o nosso convívio, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí é o que o João disse, né? Eu acho que nesse momento nós não temos estrutura para aula não presencial. Acho que tinha que pensar em outra. Primeiro vamos socorrer outras, né? Vamos começar por outros recursos e depois parar mesmo, como a UFES fez e tal. E aí entra no processo de começar, se não tiver outra alternativa. Mas ainda não é o melhor caminho, né? Ainda vai acontecer ainda um processo de desigualdade muito, muito grande, e aí nós teremos um número muito grande de evasão, Ok, Edilene. Pois é, a partir desse né, nós já passamos aí da metade da live, mas a gente consegue ainda fazer 2 questõezinhas, e a próxima é pegando o gancho da fala de vocês, que é o seguinte, nós temos uma política nacional, né, de ação afirmativa. Essa política, ela vem, né, com um propósito. E o principal propósito dela é garantir o acesso que, historicamente, né, e por muito tempo, não só por questões históricas, mas também econômicas, políticas e ideológicas, mas o principal objetivo dela é garantir o acesso pleno daquela população, daqueles grupos sociais que, historicamente, foram invisibilizados a quem, né, foi negado por muitos anos, né, desde lá do famoso 13 de maio, né, desde aquele momento, muito antes, inclusive, do 13 de maio, essa população, esse grupo social, não era visto, não era considerado como detentores de um direito, né, constituído como cidadão brasileiro. E aí eu fico pensando agora nas políticas de ação, a política de ações afirmativas, quando a gente consegue, depois de muita luta dos movimentos sociais, muitas pessoas, né, que vieram antes de nós, inclusive, né, e aqui reconhecemos né, e pedimos, inclusive, a bênção a todas essas pessoas que vieram antes de nós, para a gente conseguir garantir esse direito pleno de acesso. E aí, a questão nós temos os NEABIs, né, que fazem esse trabalho local, no campus, atendendo a comunidade. O fórum, então, ele congrega os NEABIs como órgão colegiado para poder estabelecer exatamente essa dialogia entre o público atendido e a instituição. Mas uma questão que me coloca agora é o seguinte: estamos diante de uma pandemia, como diz o João, sendo que fazer isolamento com 10, né, com 12, 15 pessoas dentro de um cômodo, né, como a professora Patrícia diz, lugares em que você não tem água, que é o mínimo para você fazer a higienização das mãos, você não tem saneamento básico, você não tem alimentação, você não tem a garantia do alimento para que aquela pessoa que vive sob uma vulnerabilidade social e econômica, ela possa, tendo a garantia do alimento, tendo a garantia desses plenos direitos, né, essenciais, de não sair de casa. Então, como a gente vai pensar? E aí eu estou querendo fazer uma relação entre
como a gente pode fortalecer a política de ações afirmativas dentro de um contexto de pandemia. Então, como fortalecer uma política de ação afirmativa, que é importante, porque ela é um marco histórico na nossa sociedade brasileira, dentro de um contexto de pandemia. E aí eu deixo o microfone fica aberto para quem quiser fazer uma colocação a partir desse ponto que eu estou levantando. Nossa, uma palavra. Tem uma discussão interessante que eu gosto, um debate muito importante de movimento negro, dos intelectuais negros do campo da educação, principalmente, discutem, e me interessa bastante, aí eu vou fazer essa linha do tempo sobre povo negro e educação pública, para chegar até agora ao ensino à distância. Na década de 30, quando a educação pública brasileira... Todos me escutam bem? Sim, né? Na década de 30, onde a educação pública brasileira era colocada como referência, em que tinha aulas de francês, aulas de teatro, a educação pública ela era colocada como uma super referência, era uma educação pública para poucos, eu acho que isso é de conhecimento da maioria. Era uma educação que você fazia uma prova de admissão do quarto para o quinto ano, então como se fosse um Enem dos moldes do ensino fundamental, em que você fazia uma série de provas, uma série de méritos para você conseguir progredir na sua educação pública. Quando vem a democratização do ensino fundamental, vem também um outro modelo de educação, em que esse outro modelo de educação ele passa a ser um modelo tecnicista fabril, né, para a confecção de mão de obra. Tudo bem, aí vem as escolas com ensino seriados, o nome das séries, matérias, isso tudo são nomes muito comuns na indústria, nas fábricas. Além de sirenes, sabe, aqueles alertas, etc. e tal. E é também quando essa democratização ocorre do ensino fundamental, é também quando a população negra começa a acessá-la. Na década de 90 e 2000, há uma democratização do ensino médio no Brasil. Essa democratização do ensino médio, leia-se sempre, democratizar algo é colocar essa coisa como preta. No Brasil, democratizar algo é fazer ter acesso a uma população historicamente negada. E no Brasil, a população negra. Então, quando a população negra começa a acessar a década de 90 e 2000 o ensino médio, essa escola, que era fabril, ela passa a ser um outro formato, que é um formato muito próximo das nossas prisões. Então, são muros altos, gradeados ou com cacos de vidro, grades por todos os lados, além de uma política interna de segurança pública, com PERD, com segurança na escola, patrulha nas escolas e, em alguns municípios, até exame antidoping, para fazer coleta para ver se tem algum vício de alguma droga ilícita. E aí é também quando a população negra acessa o ensino médio. Quando, em 2012, garante um acesso mais amplo, maior quantidade de corpos negros no ensino superior e nos institutos federais, a gente vê em decaída o financiamento desses espaços. Então, hoje, eu estou no mestrado, e é um mestrado das Ciências Sociais que tem cotas raciais, em que só temos uma bolsa, uma turma de 23 pessoas. Então, há uma precarização do financiamento disso que é colocado como pesquisa, disso que é colocado como ensino de ponta. Tudo bem? E não por acaso é quando a população negra começa a acessá-la. Eu curso mestrado, que é o segundo ano de cotas. E é o segundo ano que a gente só tem uma bolsa. Então, isso não é diferente do auxílio estudantil, que ele nunca é registrado, e não é diferente dos institutos federais do ensino médio. Então,
nesse panorama em que, quando eu garanto algo, um acesso, democratizo esse espaço, torno esse espaço como preto, eu precarizo esse espaço, a proposta de educação à distância, ela não vem à toa. Então, se eu tenho esse histórico de precarização da educação pública, a educação da distância também é projeto. Eu estou dizendo que, ao mesmo tempo que a gente entra e a gente transforma aquele espaço, seja via professor, via conteúdo, via a nossa presença ali mesmo, que ela diz muito, a gente também sofre os impactos dessas políticas. Então, de 2012 para cá, só vem precarizações. A gente pode colocar numa lógica da crise do capitalismo mundial, das nossas ínfimas possibilidades de eleger bons governantes, podemos colocar nessa conta também. Se eu pego um histórico da educação básica dos anos 80 para cá, lamento. Isso é um projeto genocida, como a Abdias bem nos trouxe. Então, garantir políticas afirmativas em momentos como pandemia é o mesmo sinônimo de dizer garantir políticas de ações afirmativas em tempos de genocídio. Então, essa conjuntura é o que estamos fazendo historicamente. É essa conjuntura que nasce a política de ações afirmativas, inclusive. Porém, tem um agravante agora, que é as articulações mínimas que os movimentos de democratização da educação conseguiram construir, elas foram desfeitas também. Tudo bem? Então, assim, a gente vem um ataque em que até as mínimas organizações que estavam estabelecidas, elas também sofreram com isso. Então, é o momento em que a gente está frágil, a gente sempre esteve frágil, a gente está um pouco mais frágil, e a gente está sem um pouco de condições de conseguir conduzir um pouco essas atrocidades. Então, essa é o ingrediente diferencial de uma política genocida. Porque a pandemia ela nos obriga a ficar em casa, porque é o necessário e temos que ficar, mas, ao mesmo tempo, não temos garantias dessa permanência em casa. Então, a gente tem que conduzir nossos esforços em coisas que, anteriormente, não estávamos tão habituados. No caso de fazer campanhas e mais campanhas de cesta básicas. A gente fazia campanha de cesta básica no Natal, a gente fazia campanha de cesta básica em datas específicas ou com poucas famílias. Na atual conjuntura, são milhares, milhões. Então, a gente está destinando esforços a coisas básicas de água, de sabonete, de sabão. Então, esse é o ingrediente perverso dessa conjuntura. Como se não bastasse, vem uma proposta de projeto de educação à distância, para que a gente, os corpos mais frágeis, mais fragilizados, mais vulnerabilizados, não consiga, para que a gente não possa progredir na nossa educação, para que a gente não consiga permanecer nesse espaço. Então, tudo isso não é à toa. E aí, a leitura de movimento negro me coloca nesse lugar, assim, um pouco atento, bastante atento, de cada proposta, cada medida, ela tem que ser avaliada de uma conjuntura. É uma conjuntura histórica, é uma conjuntura racializada, é uma conjuntura dos de baixos, mas é uma conjuntura de que nos coloca no fronte de batalha. Acho que é essa a ideia. A gente colocar no fronte de batalha para, na possibilidade, a gente conseguir dizer não à educação à distância no ensino médio, não à efetivação do Enem esse ano. A gente tem que minimamente conseguir dizer isso. Se a gente vai ser escutado, é outra história. Mas a gente precisa garantir força e ecoar essas vozes para a gente conseguir garantir um processo de vida nessa pandemia, sabe? Então, assim, quando são 600 corpos que são ceifados em estados que já decretaram calamidades, já decretaram não tem condições de se manter, como alguns estados no Brasil,
que o nosso Estado em específico quer fazer vistas grossas dessa política, a gente tem que poder dizer que isso não é o mais estratégico para garantir as nossas vidas. Tudo bem? Isso de abrir o comércio segunda, quarta e sexta, flexibilizar o comércio por força do mercado, não é garantia das nossas vidas. Porque a gente está sem condições de renda. A gente vai abrir o comércio para quem? Tudo bem? Então, assim, e o discurso do emprego, do comércio, já não cabe mais, que já foram demitidos os corpos. Então, a gente tem que conseguir garantir a efetivação de um Estado forte, um Estado que consiga garantir a manutenção das nossas vidas com dignidade. E EAD não cabe nessa proposta. EAD, nesse momento, não dá para a gente discutir. Aliás, a gente não discutiu, a gente não foi chamado à mesa para discutir. Foi algo imposto. E algo imposto, a gente precisa denunciar isso, mais do que isso, poder construir outros canais para a garantia de uma permanência dos corpos mais fragilizados que estão nos nossos institutos, nas nossas universidades, e compõem grande parcela da sociedade que está compondo os grupos de riscos nesse momento. Então, é nessa perspectiva, garantir políticas de ação afirmativas em momento de pandemia, o genocídio é o desafio de uma geração, de algumas gerações. E aí essa algema, são essas correntes que cabe à nossa geração quebrá-las, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, eu tento trazer essa conjuntura, tento fazer alguns encaminhamentos interessantes, assim, para o coletivo. Ok, João. Bom, eu falo assim, a temática, né, é maravilhosa. Na verdade, discutir políticas públicas, enquanto alguns tentam macular, né, essa ideia de tentar macular, inclusive, a própria política, né? E quando a gente vai pensar no conceito de política, né, a gente vai perceber que política somos nós. Política é diálogo. Política é ação, política é ação que garanta a participação de todas e de todos nos espaços, né? Principalmente quando esses espaços são espaços públicos. Então, se é espaço público, ele tem que ser aberto, acessível a todas, a todos, né? E aí, gente, para a gente já encaminhando para as nossas considerações, aí eu quero lançar uma questão aqui, que aí a gente consegue contemplar a fala de todos, para a gente já encaminhando para a nossa conclusão da roda de conversa, da primeira roda de conversa que a gente está trazendo aqui no canal do Fórum. E aí, a pergunta... A Edilene estava querendo a palavra, então pode começar. Falando, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que discutir políticas públicas de informatização, de acesso e de interação metodológica, né, acho que esse seria um primeiro caminho. E voltando um pouquinho lá no que o João falou, do retrocesso, né, então eu acho que nesse momento nós estamos vivendo o retrocesso da política pública, da Constituição Federal Cidadã de Direito. Eu acho que esse processo de seleção, né, professor, porque é um processo de seleção, quando coloca essas aulas não presenciais, é um processo de seleção, sim, porque vai acontecer, porque não é todo mundo que tem acesso. Ok, obrigado, Edilene. Professora Patrícia? Acho que a fala do João e da Edilene traz para a gente questões, né, bem profundas para a gente pensar em que possíveis outras, né, ações poderiam estar sendo feitas nesse momento. Assim. Muito boa. Fiquei pensando que, sobretudo, né, pelos os elementos simbólicos. Né? Amanhã é 13 de maio, né? Mais uma data, né, que as elites usam para falar, para reforçar o mito da democracia racial, para dizer que nesse país não tem racismo.
e a fala do João, a fala da Edilene, do Kevin, vão mostrando para a gente o quanto que isso é falácia, isso não passa de um mito da democracia racial, que a nossa sociedade é extremamente marcada, né, por racismo de alto a baixo mesmo. E uma coisa sobre educação, assim, tem Mesaros é um autor, ele, num texto dele, para além da escola, para além do capital, ele vai dizer assim, me diga onde é que está o trabalho, que eu te direi onde é que está a educação. Né? E eu acho que para a gente compreender esse processo de precarização que a escola, que a educação vem passando, tem a ver com isso. Né? Tem a ver com isso, e quem sofre mais com essa situação? Né? A gente vive numa quadra do século, né, da ordem do capital, que o trabalho está cada vez mais sendo precarizado. No nosso país, o que a gente tem? Né? Um avanço das reformas trabalhistas, né? a reforma da Previdência, é um país que não gera emprego, que faz opção pela acumulação do sistema financeiro. Então, qual é a educação para essa ordem, né? Para essa sociedade? É uma educação cada vez mais pobre mesmo. Então, quando os governos apresentam processos aligerados de formação por meio da EAD, é porque eles não querem trabalhadores, né, formados, numa perspectiva mais crítica, né, até a escola, né, porque essa escola que o João trouxe para a gente, a escola liberal burguesa, né, que permitia determinados processos formativos, isso, né, as elites de direito do nosso país, elas abriram mão disso, nem a proposta liberal da escola, de conquista da cidadania, inclusive, que está na nossa Constituição, que consta, inclusive, na LDB, né, as camadas dirigentes hoje do nosso país, eles não têm mais nenhum compromisso com isso, porque o compromisso deles, na realidade, é com tudo aquilo que precariza o trabalho, tudo aquilo que precariza a vida humana. Então, qualquer saída tem que romper com essa lógica, na minha perspectiva. Então, políticas afirmativas no interior da escola são políticas que não excluem. E, nesse momento, o que os governos estão fazendo? Eles estão fazendo, na realidade, políticas negativas, né? Porque são políticas que excluem. E excluem quem? Aqueles que lutaram muito, né, ao longo, né, de séculos de resistência, né, lutaram resistindo contra, né, a escravidão e lutam cotidianamente, né, para reproduzir socialmente melhores condições, e a escola, dentro dessa ordem capitalista burguesa, ela é, né, um instrumento importante de mobilidade social. Por si só ela não resolve, mas ela é um instrumento importante desse processo. E nesse momento, o que a gente tem? A gente tem cerceamentos disso. Então, né, eu acho que quem defende a escola pública, quem se orienta, né, de fato, em processos que apostam na justiça social, na democracia, o que a gente tem que dizer? Que esse pacote que está colocado aí não atende aos interesses dos segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. Ele tem outra intencionalidade. Esse discurso é moldurado, de que os jovens não podem ficar ociosos. A gente tem que ser mais crítico olhando para esse discurso. Ele está a serviço de outras questões. Na verdade, ele está a serviço... Às vezes eu me sinto como... Eu estou sendo usada num laboratório, né? Estou fazendo um experimento. Estão usando a pandemia para fazer um experimento. Se der certo, olha que ótimo. Num contexto de ajuste fiscal, a gente já tem como resolver o problema da falta de professor, de gerar processos formativos. Né? E aí, o que seria mais justo nesse momento? Primeiro, assumir que o calendário escolar vai ser ou será reposto de forma presencial. Porque é fundamental, a Edilene já disse isso, é fundamental a escola, a sociabilidade, a troca, a relação com os estudantes, com os professores, né? Precisamos manter contato com os estudantes? Precisamos, eu também acho que a gente tem que manter contato com os estudantes, mas nunca para submeter os estudantes a processo, inclusive, de ansiedade, né? Isso bota material na plataforma, envia pelo correio, para esse aluno se submeter a isso e ficar ansioso. Eu acho que isso é muito perverso, está sendo feito no país todo. Então, as ações, elas têm que considerar tudo isso, e elas têm que ser feitas de forma democrática, considerando todos os sujeitos, né? Considerando a comunidade escolar, considerando pais, os professores, todos os servidores, né, de todas as escolas desse país. A outra seria a suspensão do Enem. É fundamental suspender o Enem. Hoje, inclusive, os reitores apresentaram uma carta, né, também reforçando a suspensão do Enem. O TCU também já se posicionou pela suspensão do Enem, porque é o mais justo e democrático nessa ordem, né, para esse momento. E o retorno nosso para a sala de aula, ele tem que ser feito com segurança, porque, inclusive, se apressar o retorno dos professores e dos alunos, nós vamos colocar um outro setor também em risco, vulnerabilidade, porque os professores tem professores que já têm, né, certo adoecimento, eles já são professores que estão, né, dentro do que a gente chama de grupos de risco.
Então, são coisas que a gente tem que... São muitos elementos para a gente articular, para pensar uma saída de conjunto para a classe trabalhadora, né, e para os professores profissionais da educação e para toda a comunidade escolar. E isso passa pela nossa organização. Gostei muito da fala do João, né? Os ataques estão aí, mas tem um desafio nosso, que é a nossa capacidade de articulação, de no chão mesmo dos nossos espaços, pensar coletivamente quais são as nossas ações e não sucumbir ao darwinismo social, né? Alguns autores que eu tenho, né, tomado como referência para pensar sobre isso, né, essas propostas de atividades não presenciais, elas têm sim um caráter de darwinismo social, e não é essa escola e educação que a gente quer, e precisamos, né, fortalecer outro entendimento, que é o entendimento que reconheça, né, o sujeito enquanto humano. Eu não quero uma escola que usa um programa de computação para corrigir as provas, né, dos alunos, que é o que já está sendo feito, né, em algumas faculdades e tudo. Eu acho que a gente tem que entender isso, para que serve isso. E eu aqui agradeço a participação, acho que é muito importante para que a gente possa acumular e possa contribuir com o debate. Valeu e obrigada, tá, gente? Obrigado, professora Patrícia. Eu gostaria de convidar o Kelvin para poder colaborar nessa última rodada de considerações com a questão que a gente formulou, que é como é que podemos garantir, né, o acesso de todas e de todos à educação pública, gratuita e de qualidade. Ivan, eu acho que antes da gente começar a pensar realmente na educação, a gente tem que pensar no bem-estar das pessoas, porque como as pessoas vão ter educação se elas não estão nem sequer bem? Então, eu acho que essas ações têm que começar a cuidar mais das pessoas, a fazer com que elas tenham uma qualidade de vida, para dizer, humana, sabe? Porque tem muita gente que está vivendo em condições desumanas, e como que essas pessoas que não têm nem condições vão ter acesso à educação, quanto mais de qualidade, sabe? E as ações têm que começar cuidando das pessoas, para aí então a gente poder começar pela educação, que no momento não está sendo de qualidade, sabe? Cuidando das pessoas, aí a gente cuida da educação, porque sem pessoas, como que a gente vai passar essa educação, sabe? E é isso. Obrigado. Obrigado você. Bom, eu gostaria então de convidar o João Vitor para poder fazer o fechamento dessa rodada, e aí depois nós vamos... Como eu falei muito na outra, vou ser bem sucinto. Porque eu fui bastante contemplado com todas. Eu acho que as proposições do Enem, é impensável conseguir articular um Enem para esse ano. É impensável, na minha perspectiva, a gente pensar o Enem por si só, mas pensar o Enem nessa conjuntura é duplamente impensável. A gente não dá para a gente bancar isso. Então, há algumas mobilizações interessantes. Que bom que os reitores se posicionaram, que bom que a comunidade escolar se posicione, mas a gente tem um ministro que ele é bastante competente, né? A gente tem um ministério de incompetentes. Então, o Enem ele é apenas a ponta do iceberg de uma série de políticas nocivas à educação pública brasileira. Então, ao mesmo tempo que articulamos o adiamento do Enem, a suspensão do Enem, a gente também precisa articular forças para a gente conseguir derrubar esse ministro, esse governo que está colocado, porque não há perspectivas positivas nenhuma a longo prazo com esses governantes que estão aí. Então, acho que o Enem é fundamental, mas também não perder de vista um grande projeto que está colocado, que é um projeto que perpassa a educação, mas também perpassa assistência social, que perpassa segurança pública, que perpassa a economia. Então, é um projeto muito amplo, muito bem articulado, casado, e que é nocivo aos nossos corpos. Então, acho que eu não abro mão disso também. No mais, eu agradeço mais uma vez o convite do Ivan, que é um parceiro já há um tempo. Foi muito bom conhecer. Edilene, prazer te conhecer. Kelvin do Grêmio. Os Grêmios precisam ser consultados minimamente. Tudo bem? A gente, enquanto comunidade estudantil discente, a gente precisa ter um poder de voz na mesma altura
que tem os professores e os pró-reitores, e o próprio reitor. Então, essas propostas têm que vir casadas também com o processo de diálogo com os grêmios, com a representação discente. Então, eu fico muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. E com a professora Patrícia, que eu conheci, acabei de conhecer. Seja bem-vinda ao Estado. É uma colega de área, né? Então, eu fico muito contente em poder compartilhar esse espaço também contigo, de um debate bastante qualificado, um debate que a gente teve bastante encontro também nas proposições, nas análises, então isso foi bastante positivo, e eu fico sempre à disposição do fórum, sempre à disposição do NEAB, do IFES, sempre à disposição do Ivan. Então é só contar, então eu fico muito feliz com mais esse espaço, e que ele seja apenas o primeiro de uma série de outros espaços como esse que podemos ter. Eu que agradeço a vocês. Nós estamos construindo, né, uma política institucional, né, desde da resolução que nós tivemos, o 202 de 2016, que traz a política de implementação da educação das relações étnico-raciais no IFES. Em seguida, nós tivemos, então, a formação dos núcleos, né, de estudos afro-brasileiros nos campi, né? Então, hoje, todos os campi do IFES, né, tem o NEAB, tem o núcleo, né, o NEAB funcionando dentro do campus, então, fomentando discussões, reflexões, o estudo, inclusive, das políticas, né, da história, da cultura africana, afro-brasileira, indígena, né, as relações e as correlações que nós fazemos culturais e interculturais. Em seguida, nós tivemos o fórum, né, em 2018, quando ele é instituído pelo Conselho Superior, que vem para congregar exatamente os núcleos e fortalecer a política institucionalmente como um órgão colegiado, de assessoramento especializado, né, que propõe e que traz essas reflexões para auxiliar, de alguma forma, não só a gestão, mas também todas as instâncias da instituição. Tivemos recentemente também a aprovação de uma outra resolução voltada para a questão da autodeclaração, da verificação da autodeclaração. Então, o João Vitor, ele faz parte dessa comissão permanente, né, como representante da sociedade civil, dos movimentos sociais, do movimento negro, né, eu também faço parte dessa comissão. Então, assim, nós estamos nesses espaços, nesses lugares, né, dialogando, né, em alguns momentos estamos ali em momentos de fronteira, de embates, mas são embates que visam não a invisibilização e o apagamento do outro, mas sim a construção de uma sociedade que seja dialógica, e que as políticas, né, e que a própria democracia, ela seja uma democracia pautada na participação de todas e de todos, né? Não existe uma democracia em que o direito do outro a se manifestar, a falar, ele é cerceado. Então, que de fato vivamos em uma democracia participativa, em que as ações, as políticas sejam construídas na coletividade, com a coletividade e para a coletividade. Então, inicialmente, quero parabenizar e agradecer ao João Vitor por mais uma participação, por mais uma colaboração nessa construção. Quero agradecer. Ivan, Oi, João. agradecer a Carla, que está aí guerreira, fazendo a nossa a intérprete de Libras aqui. Carla, meu sinal é esse é meu sinal. Então, obrigado, tá, Carla? Ela é guerreira aí, ó, ficou horas. Ela está horas pedindo com a para você gente. fazer de novo, porque ela não conseguiu ver, que a sua câmera estava meio embaçada. A minha câmera não é boa, né? Sucesso. Eu também tenho um sinal. Meu sinal é assim, ó. De novo, Kelvin. Assim, ó. É porque tem 3 pintas ao longo do rosto, aí o menino que estudou comigo no Fundamental colocou assim.
Pois é, uma das propostas, inclusive, de a gente fazer esse momento da roda de conversa, né, e essa live, e convidamos a Carla e a Elivânia, que muito gentilmente, a gente ontem à noite começou a conversar, e hoje de manhã que a gente conseguiu concluir, né, o convite para elas colaborarem nessa live, porque, como disse, a gente está aqui construindo um espaço de diálogo, de reflexão, de construção de conhecimento para garantir o acesso de todas e de todos. Então, é necessário, sim, que tenhamos as intérpretes e tradutores de livros para que a comunidade surda também, que faz parte da nossa instituição de ensino e de todos os surdos que compõem a nossa sociedade brasileira, que eles se sintam também representados e participantes desse momento de construção, né, do conhecimento. Quero agradecer a Edilene, que também muito gentilmente se propôs a participar da roda de conversa, assim como o Kelvin, como representantes dos discentes do Instituto Federal, mas muito mais que discentes do Instituto Federal, mas também como cidadãos brasileiros, né, que também caminham aí, que também fazem parte desse grande grupos de pessoas que lutam por uma sociedade mais justa, com mais igualdade, com mais equidade de direitos para todas e para todos. Quero agradecer também à professora Patrícia, que conosco, né, dentro do FONEAB, veio construindo essa ideia. Foi uma ideia uma proposta que a gente colocou para o grupo, de criar esse espaço de interação, já que nós estamos limitados a interagir pessoalmente, né? Mas não estamos isolados, né? Ou seja, estamos vivenciando um distanciamento social, mas isolados nunca, né? Então, nos apropriamos dessa oportunidade da internet, de uma estrutura que não é tão potente assim, porque nós tivemos uma dificuldade no início, mas a nossa garantia e o nosso desejo de construir um espaço de informação foi cumprido porque a gente gravou aqui a roda de conversa, a gente garantiu, né, um material de diálogo, de discussão, e eu espero e desejo que esse vídeo, né, que essa roda de conversa que foi gravado possa ser um ponto de início para novos diálogos, uma nova construção de outros conhecimentos, de outros saberes, com aqueles que irão assistir, que poderão socializar, tá? Agradeço mais uma vez a Elivânia e a Carla pela colaboração, tá? Já deixo aqui o parabéns, meu muito obrigado, e se quiser, junte-se a nós nesse projeto aí, para a gente tocar à frente mais rodas de conversa, para discutir sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, sobre o nosso desejo, né, de um futuro mais humano, com mais igualdade e equidade. Gente, um abraço, tá? Beijo no coração e axé para todos.